Ô Marlon, ô Marlon, sabe o que eu iria pedir se você pudesse? Eu iria pedir o seguinte, se você pudesse falar alguma coisa, ontem nós entramos no mérito, nós entramos na situação, mas não chegamos a aprofundar o assunto a respeito justamente do Foro de São Paulo. Que a gente está batendo nessa tecla Foro de São Paulo, Unasul, justamente porque para que as pessoas entendam justamente o que é o Foro de São Paulo. Por favor, Marlon, não se sendo muito cansativo. Não, não, imagina. Esse tema ele precisa ser batido. Muito. Infelizmente, as pessoas, ainda temos poucas pessoas cientes dessa grande quadrilha criminosa que se instalou no continente sul-americano. O Foro de São Paulo é uma nova versão da Organização Latina de Solidariedade, fundada pelo Fidel Castro, e que, com o surgimento do Lula, mesmo ele sendo derrotado na eleição de 89, mas tendo aí uma boa vitrine, inclusive a nível internacional, o Fidel chama o Lula para reativar esse projeto, que nada mais é do que um projeto de difusão do socialismo a nível mundial, porque a OLAS, nos anos 60, não apenas propagandeou o socialismo na América Latina, como na África também, né? E o Fidel, aproveitando o momento e o carisma do Lula, convida ele para fundar uma organização e reativar o projeto OLAS através de uma reunião de todos os partidos de esquerda, os grupos guerrilheiros da América Latina e a FARC, casualmente a FARC, né, que é digamos, sempre foi o pilar armado e financeiro do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, porque a primeira reunião foi na cidade de São Paulo, por isso que acabou ficando com essa denominação. Mas nós temos um outro episódio muito importante, que é, no momento dessa primeira reunião, nós temos logo em seguida o desmanche da União Soviética. E aí todo esse projeto de transformar a América Latina numa nova União Soviética, ela meio que fica sem rumo, ela perde o rumo. A esquerda latino-americana, ela fica desamparada, né? E aí nós temos um encontro muito interessante, muito pouco comentado, que é o encontro entre Lula, representante do Foro de São Paulo, e o FHC, representante do diálogo interamericano, que é chamado o tal de Pacto de Princeton, que foi uma reunião que ambos fizeram nos Estados Unidos com relação a essas questões da socialização na América Latina, né? Nesse pacto, Lula e FHC, cada um representando um bloco ou uma linha de aplicação do socialismo diferenciada, o Lula mais por uma linha socialista revolucionária e o FHC praticante da ideologia do socialismo fabiano, eles criam o que a gente pode chamar grosseiramente de lobby. O ponto de partida para o diálogo era a certeza de que a derrocada da União Soviética, a esquerda latino-americana teria necessidade de um novo ponto de apoio, principalmente na natureza política. Por sua vez, o diálogo necessitava uma força com capacidade de mobilização popular, que a chamada social-democracia, ou o PSDB aqui no Brasil, não tinha para dar suporte aos pontos essenciais de seu projeto continental, inclusive porque alguns dependiam diretamente da concordância entre a teoria e a capacidade de mobilização. Ou seja, o Foro de São Paulo, Lula e o PT tinha na mão a mobilização popular, sindicatos, movimentos sociais, MST, a própria mídia já estava contaminada, as universidades contaminadas. O PSDB não tinha nada em termos de mobilização. Eles tinham um projeto que era as ferramentas teóricas. Os fundamentos e os objetivos desse lobby, ou desse pacto entre o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano, começa com um controle populacional e o enfraquecimento da Igreja Católica,
difusão do aborto, da união homossexual, da utilização de contraceptivos, da doutrinação de crianças através da educação sexual, do enfraquecimento da igreja, sobretudo a respeito da evangelização, que essa parte do enfraquecimento da igreja, dentro desse projeto socialista, vem sendo praticado ao longo de décadas, através daquela ala esquerdista da igreja chamada Teologia da Libertação. Enfraquecimento dos partidos da elite, denunciando corrupção diariamente, enfraquecimento das Forças Armadas, guerra assimétrica, a política de 2 pesos e 2 medidas. A estratégia desse pacto todo, os objetivos foram esses. A estratégia foi a seguinte: na primeira parte foi estudada a diferença fundamental entre política e estratégia. No caso em questão, o Pacto de Princeton, entre Foro de São Paulo e Diálogo Interamericano, nada mais é do que uma tática política dentro de uma estratégia muito mais antiga e estabelecida a longo prazo. Reunidos, Diálogo Interamericano, a social-democracia e o Foro de São Paulo, o socialismo revolucionário, estavam realmente reunidas as correntes socialistas marxistas e fabianas, para ajustar uma política comum para o Brasil e para a América Latina dentro de objetivos mundiais de mais longo prazo. Ou seja, não vamos nos esquecer que o PNDH3, tão famigerado, e que vem já desde 2009 tentando destruir todas as bases éticas, morais e todos os valores que a gente até fica apavorado com certas coisas que aparecem por aí, através da aplicação dessa agenda do Plano Nacional de Direitos Humanos. O nosso PNDH3 saiu de dentro da ONU. A ONU, já há várias décadas, ela está contaminada pelo socialismo fabiano. Então, o nosso problema com o socialismo não é um problema pontual brasileiro, é um problema continental e que atinge, ou melhor, já atingiu, já está num estágio mais avançado, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, o continente americano, as 3 Américas, hoje ela vive um jogo de xadrez entre aqueles que querem implementar um socialismo fabiano, um socialismo revolucionário, em transformar pelo menos parte das 3 Américas numa nova União Soviética, e contra quem? Contra uma população, como nós aqui estamos, que não concordamos com isso. E eles, através desse pseudo-legalismo, utilizando a democracia, toda a estrutura democrática dos 3 poderes, eles vêm tentando implementar a sua agenda. Ou direitos humanos, ou agenda gramsciista, ou através, o próprio Gerson comentou, que não entende qual é o tipo de socialismo que se pratica no Brasil. O socialismo do PT hoje, inclusive, ele tem algumas pitadas, Gerson, da teoria do anarcossindicalismo russo. Sim, tá? sim. Pior, né? Quer dizer, anarco-comunista, que mistura tudo. É o anarcossindicalismo russo. Eu até tive que dar uma pesquisada para ver. Isso aí foi uma criação do Trotsky. Eu não sabia. Eu tive que dar uma pesquisada e me aprofundar a respeito desse termo aí. Então, a gente vive uma verdadeira colcha de retalhos. Né? O socialismo, ele não é... Essas várias correntes socialistas, ela cria uma colcha de retalhos e, ao mesmo tempo, a gente se depara com um grande dragão. Que a gente acha que a coisa ela é muito sintomática e pontual, mas, na verdade, é uma grande teia, né? Um emaranhado de correntes marxistas, socialistas, e, inclusive, através desse tal de Pacto de Princeton, que é uma coisa muito importante, porque se a maioria dos brasileiros conhecesse, tivesse ciência desse lobby feito entre PSDB e PT, Foro de São Paulo e Diálogo Interamericano, ninguém votaria mais no PSDB há muito tempo.
Se a dona Dilma teve 38%, o PSDB teria, eu acho que muito menos. Se o PT é traidor da sociedade, o PSDB é muito mais. Sim. É muito mais traidor, é muito mais sorrateiro, muito mais desleal com a sociedade. Porque pelo menos o PT tem a cara de pau de dizer, ó, nós somos comunistas, nós somos socialistas, nós somos vermelho, nós gostamos da foice do martelo. E eles vêm com aquele discursinho de democracia, de pseudocapitalismo e não sei o quê, ficam lá com o tucaninho. Só que as pessoas não se dão conta que até o próprio mascote do partido é uma ave de rapina, né? Então o PSDB não é nenhum santinho, não. É. Até porque é a única parte mais sincera deles, né? Eles vão só cutucando, né? O tucano é ave de rapina, gosta de ir lá nos ninhozinhos comer os ovinhos. Enquanto isso, eles vão cutucando na gente. Então, o Foro de São Paulo, ele na verdade é, se não a maior, mas uma das maiores organizações criminosas que a gente pode conhecer na história da humanidade. Porque eles não produzem e não traficam droga. Eles fabricam e mantêm um exército muito bem treinado. Eles fazem contrabando de armas, eles fazem contrabando de droga, eles trocam droga por arma, eles estão envolvidos com a máfia russa. Né? Então a coisa ela é muito gigantesca, muito complexa. O Foro de São Paulo é, se não, uma das maiores organizações criminosas, e que hoje, literalmente, tem a batuta das relações políticas, tendo como os seus pontas de lança esses presidentes de esquerda, no caso a dona Dilma aqui, o seu Evo Morales na Bolívia, a Cristina Kirchner, o Mujica, o Maduro, né? Esses presidentes, entre aspas, na verdade são marionetes, pontas de lança, dessa grande organização criminosa, né, que tem por objetivo transformar o nosso continente numa pátria grande, bem vermelha, e aonde a foice e o martelo, a miséria e a caristia são objetivos naturais, porque o socialismo ele só gera caos, miséria e caristia, nada mais.